vamos falar um pouquinho dos cuidados com a nossa voz? O regime letivo remoto está aí, mas a nossa voz precisa continuar sendo cuidada. Então, algumas dicas em relação à hidratação. Todo mundo já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre hidratação das pregas vocais. As nossas pregas vocais vibram em média 200 vezes por segundo. Isso significa que elas precisam estar bem hidratadas e que nós não devemos fazer esforço excessivo para falar, porque senão esse esforço excessivo, esse atrito em excesso acaba lesando as pregas vocais, que são muito pequenininhas, de 10 a 20 milímetros. Então, nós precisamos manter o aparelho fonador hidratado, lembrando que o aparelho fonador faz parte do aparelho o aparelho respiratório, o aparelho digestivo. Então, nós devemos ingerir bastante líquido, fazendo uma hidratação indireta, com a ingestão de líquido, ou mesmo uma hidratação indireta com vaporização. E evitar tudo que gere um esforço em excesso enquanto falamos. Então, um esforço físico, por exemplo, fazer atividade física ao mesmo tempo em que falamos. Outro cuidado, alimentos que deixam a nossa saliva mais viscosa e que ressecam o nosso aparelho fonador. Derivados de leite, cafeína. Quer dizer que nós não podemos fazer ingestão desse tipo de alimento? De forma alguma. Devemos, podemos, mas quando formos usarmos muito a voz, por exemplo, antes de ministrarmos as aulas, é bom evitar esse tipo de alimento. Mas se mesmo assim você quiser tomar um cafezinho, comer um chocolatinho, um derivado de leite que deixa a saliva viscosa, Então, chocolate, o leite, um queijo, não tem problema algum. Cafezinho, cafeína também resseca. Problema algum desde que você hidrate as pregas vocais. Ingerindo líquido, com cuidado que não seja em excesso, para não favorecer um refluxo, que aí vem o ácido, cai na região posterior das suas pregas vocais e acaba irritando as pregas vocais. Lembrando que cada organismo, cada indivíduo reage de uma forma. Então, todo mundo conhece, como que seu organismo funciona, então é importante que a gente respeite isso. Em relação à medicação, em primeiro lugar, não vale automedicação. Vamos lembrar aqui, quando é indicado o uso de algum medicamento que provoque o ressecamento do aparelho fonador, como antidepressivo, antialérgico, diurético, é necessário aumentar essa hidratação, de forma que você não sinta incômodo. Quando a gente faz ingestão, por exemplo, de um medicamento ou de algum alimento, ou fica exposto a ar-condicionado, por exemplo, o ideal é fugir de ambiente com ar-condicionado, mas se você faz uso de medicamento que resseque, fica exposto a ar-condicionado, não consegue fugir desse ambiente, o que você vai fazer? Procure hidratar mais o seu organismo, seja com ingestão de líquido, seja com nebulização, com vaporização. Tudo isso vai ajudar o seu aparelho fonador a ficar mais lubrificado e sofrer menos impacto, menos atrito, evitando lesão das pregas vocais e incômodo ao falar. O que é mais que importante a gente lembrar? Postura é importante, mesmo para favorecer uma respiração adequada, porque nós precisamos da respiração para vibrar as pregas vocais, para que possamos falar. E muito, muito importante a coordenação entre a respiração e a fala. É muito comum nós, professores, no meio da empolgação, durante a aula, ou no finalzinho da aula, aquele restinho de aula que um conteúdo precisa acabar ali de ser ministrado, é comum que a gente entre no ar de reserva. O que é isso? O ar acaba e a gente continua falando. Quando o ar acaba, o que nós precisamos fazer normalmente? De forma saudável e até para que a nossa comunicação fique mais agradável, sem ruído. O ar começa a acabar, nós devemos reabastecer, respirar novamente. O que acontece quando nós entramos no ar de reserva? O ar acaba e nós continuamos falando. O que acontece? Vou fazer aqui um pouquinho, tentar simular aqui, ó. O ar tá acabando, eu tô colocando força, minha voz tá ficando tensa. E aí eu puxo o ar de uma vez e a minha emissão fica ruidosa. Fica esse ruído inspiratório. Distrai quem tá me escutando, incomoda, porque dá uma sensação aflitiva de que a pessoa tá ficando sem ar. E, acima de tudo, é um esforço gigantesco para falar. A repetição desse comportamento acaba gerando uma fadiga vocal, um cansaço muito grande ao final das aulas, principalmente quando vai chegando o final da semana. E no
nosso dia a dia, né? Então é incômodo e aumenta a chance de lesão das pregas vocais. E nós, profissionais da voz, precisamos tomar muito cuidado com a qualidade da nossa voz. E além da qualidade da nossa voz, nós precisamos ter muito cuidado com a forma com a qual nos expressamos. Nós queremos que o aluno preste atenção na nossa fala, no que nós queremos dizer, no conteúdo que queremos transmitir, por exemplo. Isso significa que nós precisamos ter um bom desempenho comunicativo. Então, uma boa postura, uma boa articulação. A articulação tem a ver com a inteligibilidade de fala. Se eu articulo pouco, se eu mexo pouco a boca para falar, o aluno vai ter dificuldade de entender o que eu quero dizer. Então, eu preciso de uma articulação precisa, articular de forma precisa todos os segmentos de fala para que o aluno me entenda. E da mesma forma, para que minha voz seja projetada, para que o meu aluno me escute. Porque o som da nossa voz é o ar vibrando. E esse ar, depois de passar pelas pregas vocais, ele é distribuído em todas as caixas de ressonância. E aí, jogado no ambiente, lançado no ambiente. Então, eu preciso abrir a boca para falar, articular, e também, para que haja uma estética, equilibrar bem o ar nessas caixas de ressonância. Então, se eu coloco esforço para falar, a tendência é que a minha voz fique concentrada aqui na região inferior. Fica uma voz assim mais abafada, que tende a gerar mais esforço para falar. Se eu aperto a região da faringe, a minha voz fica mais estridente, ela fica bem audível. Não é problema nenhum em relação à higiene vocal, ao cuidado com a voz, não gera lesão, mas não fica muito agradável essa voz aqui. Esteticamente não é muito interessante. Se eu concentro o ar no nariz, também não fica esteticamente interessante. Daí se eu concentro o ar da boca. Então, depois que esse ar passou aqui pelas pregas vocais, que é o som da voz, o ar vibrando, ele precisa ficar bem distribuído em todas essas caixas. E quando eu coloco esforço para falar, a tendência é que o ar fique aqui. E quando a minha boca não abre para falar, mais difícil de projetar a voz, de jogar esse ar no ambiente. Outra coisa importante em relação a esse desempenho comunicativo, uma dica importante, é a expressão facial. A nossa face mostra muito da nossa emoção, da nossa intenção, do que nós queremos transmitir. Eu costumo brincar muito que quando nós queremos pedir alguma informação, eu pergunto para os alunos, vocês vão pedir a informação para aquele sujeito carrancudo de cara fechada ou aquele de cara boa, né? Sorridente? Para o cara sorridente. Então, uma expressão facial agradável e condizente com o contexto da sua fala também é muito importante. Da mesma forma, a expressão corporal e a expressão vocal. Tudo isso, a expressão facial do seu corpo, seus gestos, precisam estar condizentes com a expressão da sua fala, com a sua expressão vocal. O que expressa, o que mostra emoção na nossa voz, na nossa fala? Basicamente, o emprego dos recursos prosódicos, variação da frequência. Então, falar mais agudo, né, mais fino ou mais grave. Então, geralmente, quando a gente está animado, empolgado, em contextos mais alegres, a voz fica mais aguda. Em contextos mais sérios, mais formais, a voz fica mais grave. Outro aspecto é a intensidade. A gente pode falar um pouquinho mais forte para chamar atenção, ou um pouquinho mais fraco também para chamar atenção. Gente, olha, isso aqui é muito importante. Ou, gente, olha só, isso aqui é muito importante. Então, eu posso usar intensidade forte, fraca, ou posso variar. Gente, intensidade forte. Atenção, que isso aqui é muito importante. Intensidade fraca. Posso variar também a duração. Deixar o segmento curto ou longo. Por exemplo, gente, olha só. Prolonguei, gente. Ou encurtar. Não, agora não é hora de conversar. Encurtei. O famoso curto e grosso. Pausa é outro recurso muito importante. Gente, olha só. Dei uma pausa. Isso aqui é muito importante. Então, são vários recursos que eu posso usar com a minha voz para melhor usar, para melhor passar um conteúdo que eu quero
para o aluno, para o meu interlocutor. E é muito importante que essa dita expressão vocal esteja condizente com a expressão facial e com a expressão corporal. Bom, essas são algumas dicas, existem várias. Nós, do curso de fonoaudiologia, estamos disponíveis para auxiliá-los na comunicação, tanto em relação aos cuidados com a voz, quanto ao desempenho comunicativo. Ótimas aulas para todos vocês!